Gláucia Lima é psiquiatra e gosta desde jovem de estudar a doutrina espírita. A FEP publicou no início de 2015 um livro da sua autoria, Consultório Respostas sobre Espiritismo, Mediunidade e Psiquiatria. Esta obra responde a 22 perguntas e muitas delas não são de resposta fácil. A autora aceitou falar um pouquinho conosco. Ora veja. A ideia de publicar um livro consultório surgiu de um convite de um amigo chamado Jorge Gomes de transformar os artigos publicados pela Associação de Divulgação do Espiritismo de Portugal, os artigos publicados nesse jornal, em formato de livro. Portanto, então os artigos foram publicados durante 2 anos consecutivamente nesse jornal de Espiritismo, foram transformados em formato de livro e acolhidos pela Federação Espírita Portuguesa neste formato de livro consultório. O livro aborda 22 temas, dentre eles alguns temas que envolvem a mediunidade e loucura, mediunidade e possessão, temas ligados à mediunidade e à obsessão, a glândula pineal e a mediunidade uma faculdade hereditária ou não, a mediunidade na infância, o médium no século XXI, dentre outros temas relacionados com a mediunidade. Os leitores têm comentado o livro, sobretudo no que diz respeito a ser um livro de fácil leitura, em que está feito em formato de perguntas e respostas, portanto tem sido uma leitura fácil e penso que didática, portanto é um livro de fácil leitura. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica de consequências éticas e morais. Foi codificada por Allan Kardec no final do século XIX e Allan Kardec, por ser um homem das ciências, portanto era um professor, portanto teve a oportunidade de aplicar um método fenomenológico observacional para fundamentar o primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, em perguntas e respostas, o que didaticamente é muito fácil para o leitor utilizá-lo e estudá-lo para aprofundar a doutrina espírita. Alguns postulados básicos da doutrina espírita, por exemplo, a pluralidade dos habitados, a própria imortalidade da alma, hoje em dia têm sido temas que são estudados pela própria ciência e o próprio mundo científico hoje em dia não está a se negar a estudar, por exemplo, a mediunidade, que tem sido estudada por algumas universidades hoje em dia através de alguns estudos feitos por médicos, pessoas balizadas com doutoramentos, com estudos, através de estudos científicos dentro da academia científica. Portanto, hoje em dia, negar a doutrina espírita, negar a mediunidade é uma questão de desconhecimento. Portanto, nós não podemos negar hoje em dia a própria fenomenologia mediúnica, por exemplo, dentro do mundo médico. A doutrina espírita, enquanto doutrina de consequências morais e filosóficas, vem nos trazer uma ética moral, uma conduta de vida para aquelas pessoas que estudam a doutrina espírita, propondo uma reforma íntima. Portanto, podem melhorar a vida da pessoa, enquanto nos traz uma proposta de vida diferente, enquadrando o indivíduo, uma proposta de vida diferente para o ser humano. Então, pode melhorar de facto a pessoa enquanto ser humano e o seu enquadramento na vida, no universo, enquanto essa proposta de reforma íntima interior para cada um de nós. A minha mensagem para os leitores é que o livro consultório é um livro de muito fácil leitura, portanto, mas é uma pequena semente que eu deixo para os leitores, que possa ser um início de estudo para outros estudos que possam ser feitos pelos leitores, aprofundando o seu caminho na espiritualidade.